Era uma linguagem secreta do universo, uma força poética, invisível e viva, que ele conseguia escutar enquanto os outros apenas ouviam o silêncio. Essa não é a história de corporações, contratos ou disputas de mercado. É a tragédia de um homem que enxergou longe demais e terminou completamente sozinho na escuridão, cercado pelas sombras do mundo que ele próprio ajudou a iluminar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, seguindo a nossa programação. Hoje é um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo. Comentem o que acharam do vídeo. Comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui também. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. E também de ativar o sininho para não perder assim que eu postar vídeo novo. Toda inscrição ela é muito importante, muito bem-vinda. E eu ficaria muito grata pela ajuda de vocês. Porque eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então eu conto com vocês para isso. Então é isso, gente. Todos os recados já foram dados. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. Existem mentes que nascem para ajustar as engrenagens do seu próprio tempo. E existem mentes que nascem para arrombar as portas do futuro. Nikola Tesla pertenceu à segunda categoria e pagou o preço mais alto por isso. O mundo gosta de lembrar da eletricidade como uma conquista fria da engenharia, medida em volts, watts e patentes industriais. Mas para Tesla, a eletricidade nunca foi apenas uma ferramenta. Era uma linguagem secreta do universo, uma força poética, invisível e viva, que ele conseguia escutar enquanto os outros apenas ouviam o silêncio. Essa não é a história de corporações, contratos ou disputas de mercado. É a tragédia de um homem que enxergou longe demais e terminou completamente sozinho na escuridão, cercado pelas sombras do mundo que ele próprio ajudou a iluminar. Eu vou contextualizar para vocês um pouco então do panorama da vida dele. Ele nasceu no dia 10 de julho de 1856 na aldeia de Smiljan, no atual território da Croácia. Ele nunca se casou e ele não teve filhos, se dedicando totalmente à ciência e aos seus experimentos. Seus pais eram Milutin Tesla, um padre da Igreja Ortodoxa Sérvia, e Duka Tesla, Georgina Mandic, que tinha grande habilidade com artesanato e criação de ferramentas caseiras. Teve 4 irmãos, um irmão mais velho chamado Dane, que morreu jovem em um acidente a cavalo, e 3 irmãs chamadas Milka, Angelina e Marika. Ele acreditava que o celibato e a ausência de um relacionamento amoroso eram essenciais para manter a sua alta produtividade intelectual e total concentração na física. Ele passou seus últimos anos também morando em hotéis em Nova York, solitário, e alimentando pombas em parques, com quem dizia ter uma ligação afetiva profunda. Para entender ele, é preciso entender que a mente dele era ao mesmo tempo um santuário e uma prisão. Desde pequeno, nas montanhas de Smiljan, ele não pensava em palavras, pensava em luz. Clarões intensos invadiam sua visão, sem aviso, trazendo imagens tão cristalinas de máquinas e estruturas que ele mal conseguia distinguir o que era real do que era projeção mental. Ele não desenhava rascunhos, ele construía motores inteiros no ar diante de seus olhos, colocava-os para funcionar em sua imaginação e voltava semanas depois para checar onde as peças mentais haviam se desgastado. Essa sensibilidade, quase mística, o isolava. Enquanto o mundo ao seu redor vivia o ritmo lento do século XIX, a mente dele operava no século XXI. Quando ele cruzou o Atlântico rumo a Nova York em 1884, ele não trazia riqueza material, trazia no peito uma obsessão elegante, a corrente alternada. Ele não queria apenas acender lâmpadas, queria conectar o planeta por um pulso invisível. Mas a Nova York que o recebeu não buscava poetas da matéria, buscava mercadores de progresso. O encontro entre Nikola Tesla e Thomas Edison foi o choque inevitável entre 2 universos inconciliáveis. Thomas Edison era o pragmatismo encarnado, o homem da terra, do suor, da tentativa e erro mercantil. Tesla era o ar, o teórico refinado que buscava a perfeição estética nas equações. Quando Thomas Edison desdenhou da sua genialidade e recusou o pagamento pelo trabalho do Tesla, ele não apenas perdeu o sustento, ele descobriu a crueldade de uma sociedade que apreciava o fruto do intelecto, mas desprezava a alma do Criador. Houve um período em que o maior visionário da época teve de abrir valas na terra fria de Manhattan para não morrer de fome.
Imagine as mãos que desenharam a matriz elétrica do mundo moderno empunhando uma pá por $1 ao dia. Mesmo encontrando em George Westinghouse um aliado e finalmente provando a superioridade da corrente alternada, que basicamente é uma eletricidade em que o fluxo dos elétrons inverte de direção periodicamente. É diferente da corrente contínua, que é o que o Thomas Edison defendia. A energia nessa corrente muda de direção várias vezes por segundo, o que facilita a manipulação por campos eletromagnéticos. Essa energia também, e essa corrente, permite enviar eletricidade em alta voltagem por longas distâncias e abaixar a tensão perto das cidades e das casas. O Tesla também inventou um motor polifásico alimentado por corrente alternada que criava um campo magnético girante, tornando o sistema prático e industrialmente viável. A eficiência da corrente alternada venceu a disputa ao iluminar a Feira Mundial de Chicago em 1893 e viabilizar a hidrelétrica de rede em larga escala no Niágara. Ele demonstrou que não pertencia ao jogo dos homens de negócios. Ao ver Westinghouse à beira da falência devido às batalhas jurídicas da Guerra das Correntes, ele cometeu um ato de pura nobreza, ou de ingênua renúncia. Rasgou o contrato que lhe daria royalties bilionários por sua invenção. Ele escolheu garantir que a sua tecnologia continuasse alimentando o mundo, ao invés de garantir a própria fortuna. Ele preferiu a luz ao ouro. No auge da sua jornada, ele olhou para as estrelas e concebeu seu maior poema, a Torre de Wardenclyffe. Seu sonho havia ultrapassado os limites da iluminação das cidades. Ele queria transformar o próprio globo terrestre em um organismo ressonante. Imaginou um mundo onde a informação e a energia fluiriam livres pelo ar, sem fios, sem custos, sem donos. Uma utopia onde a energia limpa pertenceria a toda a humanidade, libertando os homens do trabalho braçal e da escassez. Mas os homens que financiavam seus projetos não buscavam a libertação da humanidade, buscavam retornos financeiros. Quando J.P. Morgan compreendeu que a visão de Tesla significava oferecer energia que ninguém poderia mediar, cobrar ou cortar, o capital recuou. A torre de Wardenclyffe permaneceu inacabada, como um esqueleto gigante erguido contra o céu de Long Island. Um monumento ao sonho de um homem que tentou entregar o fogo aos mortais, mas teve seu projeto interrompido pelos donos do mundo. Quando a torre foi demolida para pagar suas dívidas, algo dentro do Tesla ruiu junto com a estrutura de ferro. Os anos finais da sua vida foram marcados pelo recolhimento e pelo avanço do silêncio. À medida que o mundo acelerava e adotava suas invenções, o homem que as criou retirava-se para a penumbra dos quartos de hotel em Nova York. As peculiaridades da sua mente, antes vistas como excentricidades de um gênio, tornaram-se seu único refúgio contra a dor da rejeição. Isolado dos homens, ele encontrou consolo nos pombos das praças, naquelas criaturas frágeis e sem ambição. Ele enxergava uma pureza que a sociedade humana jamais lhe oferecera. Ele escreveu sobre uma pomba branca que costumava visitar sua janela, com um afeto e uma delicadeza que revelavam o tamanho da solidão que carregava no peito. Ele nunca casou, nunca construiu uma família e nunca acumulou patrimônio. Sua vida foi uma imolação no altar do conhecimento. Na noite do dia 7 de janeiro de 1943, no quarto 3327 do Hotel New Yorker, o coração do poeta dos raios finalmente parou. Do lado de fora da sua janela, a metrópole brilhava, pulsando incansavelmente na frequência da corrente alternada que ele havia imaginado décadas antes. A tragédia dele não foi ter sido esquecido por um tempo, foi ter sido compreendido tarde demais. Ele não lutou pelo aplauso imediato da sua época. Ele sabia que as ideias verdadeiramente revolucionárias são como sementes plantadas no solo do tempo. Demoram a germinar, mas quando crescem, cobrem todo o horizonte. Ele nos deu o mundo moderno, mas guardou para si apenas a satisfação de ter cumprido sua missão. Ele foi o homem que olhou para o abismo do desconhecido e, ao invés de sentir medo, acendeu uma luz. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo, né? O que vocês acharam do vídeo. E é isso. Até o próximo. Tchau.